Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria trazer uma palavra do Senhor para a sua vida hoje. Nossa igreja, nosso pastor nos passou algumas tarefinhas de casa, um discipulado para a gente seguir. E na tarefa de hoje tinha algumas reflexões aqui. Tenho permitido que a palavra de Deus habite ricamente em mim, e a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual diário. Então a gente queria te perguntar, como está o seu tempo com Deus? Você tem buscado ouvir a palavra de Deus? Você tem se alimentado da palavra do Senhor? E aí selecionei algumas passagens aqui para a gente ler junto. A primeira delas é Mateus 4,4, que diz assim: Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. As palavras do Senhor são o nosso alimento espiritual. Precisamos da palavra do Senhor para viver, se alimentar da palavra do Senhor é uma necessidade básica. Então a gente precisa buscar todos os dias a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o alimento que a gente precisa para viver. Se a gente não estiver se alimentando da palavra do Senhor, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar anêmico espiritualmente, né? Então a gente precisa se alimentar da palavra do Senhor todos os dias, porque o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Amém? Outro texto é Mateus também, versículo 6, no capítulo 6, no versículo 11, que o Senhor nos ensina a oração, e ele, no versículo 11, diz assim: nos dá hoje o alimento que precisamos. Em algumas outras versões, o pão nosso nos dai hoje. Então, se o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que Deus diz, o pão nosso nos dai hoje, a gente também pode entender que o nosso pão diário é a palavra de Deus, o nosso pão espiritual é a palavra de Deus. E a gente precisa se alimentar desse pão todos os dias. A palavra de hoje é para hoje, a palavra de amanhã é para amanhã. E Jesus nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina a se concentrar no hoje, né? Se concentrar no presente, a viver no presente, a buscar Ele hoje, a buscar o Senhor todos os dias. Porque a gente vê tanta gente depressiva, vivendo no passado, né? Se remoendo por conta daquilo que já foi. Não vai mudar o que já foi. Tem tanta gente ansiosa, morrendo de medo do futuro. E Jesus nos ensina a viver no presente. Para cada dia basta a sua própria preocupação. E hoje a gente precisa buscar o alimento espiritual no Senhor. O pão que precisamos hoje é a palavra do Senhor. E aqui a gente vê a importância da gente orar, ler a palavra todos os dias, se conectar com o Senhor todos os dias. Então é nosso dever se conectar com o Senhor todos os dias. A gente precisa ter esse tempo a sós com o Senhor todo dia, se alimentar, estar alimentado da palavra do Senhor. Um texto que eu quero encerrar é Josué 1,8, que diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1,8. Aqui em Josué 1,8, Deus nos dá uma receita para o sucesso, né? Dá uma receita de sucesso para Josué. E quais são elas, né? Primeiro a gente tem que falar as palavras do Senhor. A gente tem que praticar elas, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Cumprir fielmente tudo que está escrito. Como é que a gente vai cumprir fielmente tudo que está escrito se a gente não conhece a palavra do Senhor? Então aí está a necessidade da gente buscar a palavra do Senhor todos os dias, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus nos instrui. Cabe a nós usar a ferramenta que Ele nos dá, né? Usar os ensinamentos do Senhor é primordial para a nossa vida. A gente precisa buscar o alimento do Senhor todos os dias, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que a gente tenha uma vida transformada pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que sempre vem para nos instruir, que vem para nos ensinar. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. E nos dá, Senhor, um discernimento que a gente precisa buscar, Senhor. A Tua palavra todos os dias para a nossa vida. Precisamos, Senhor, ser alimentados pelo Teu pão espiritual todos os dias, Papai do Céu.
Nos ajuda, Senhor, a administrar melhor a nossa agenda, para que a gente possa ter um horário reservado todos os dias para ouvir a Tua palavra, Senhor, a sós com o Senhor. Nos guia, nos conduz, nos ajuda, Senhor, a colocar a Tua palavra em prática e nos ensina, Senhor, os Teus caminhos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada vida que está me ouvindo agora, Papai do céu, que está me assistindo. Eu oro para que a gente tenha um renovo, Papai do céu, que a gente consiga tirar esse tempo para ouvir a Tua palavra todos os dias, Papai do céu. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de buscar o pão espiritual todos os dias para a sua vida, para a vida da sua família, de colocar a palavra do Senhor em prática. Amém? Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!